Amados irmãos, graças a Deus temos mais essa oportunidade de estarmos juntos para termos mais comunhão da vida. E aqui quero recapitular esses 3 itens anteriores que tivemos comunhão sobre a questão da humildade, a questão de nos santificar e também a questão de sermos restabelecidos ou restaurados. Então precisamos entender, uma vez que abrimos o nosso coração ao Senhor, crendo e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo veio em carne, que habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Ele tabernaculou em nosso meio e com isso viveu aqui 33 anos e meio mais ou menos. E ele deu vida às pessoas, restaurou as pessoas. Assim como o Senhor diz lá no Evangelho de Lucas capítulo 4, ele diz assim no versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Logo no versículo 21 ele diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Graças a Deus o Senhor veio nos libertar de todo o cativeiro, nos restabelecer, nos restaurar da vista ao cego, abrir nossos olhos, trazendo a luz da vida em nosso interior para que possamos ganhar a salvação e sermos restaurados de volta a Deus, porque antes éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso desse mundo, éramos pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E uma vez, conforme o livro de Romanos, com o nosso coração cremos no Senhor e abrimos nossa boca para o confessar como nosso Senhor e Salvador, crendo que Ele veio em carne, que habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, que semeou a sua palavra, que curou, que salvou, que trouxe vida às pessoas, a vida eterna criada às pessoas, nós o recebemos para dentro do nosso espírito. Precisamos entender que o Senhor, Ele veio para nos dar vida. Ao abrir nosso coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor, não somente confessamos o seu nome perante o Pai, mas também nós nos arrependemos de nossos delitos e transgressões, pecados, para que, uma vez limpos pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, o Senhor abriu um novo e vivo caminho, e com isso Ele pode entrar em nosso espírito e permear toda a nossa alma e nos salvar. Cremos na sua pessoa e nas suas obras, e com isso nós ganhamos a vida eterna incriada de Deus. Em outras palavras, nascemos de novo. Então, conforme o livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 4 em diante, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé nós cremos em Cristo, nós fomos crucificados com todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas e transgressões. Nós fomos crucificados juntamente com Cristo, conforme o livro de Romanos. Nós também fomos ressuscitados com Ele em Cristo Jesus para uma nova vida, e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso é pela fé. Isso é algo que a mente não consegue mensurar, a magnitude dessas palavras. Nós estamos em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais nele. Estamos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Antes éramos filhos da ira. Todo aquele que crê, ou até mesmo todo aquele que creu e todo aquele que irá crer, nasce de novo, recebe uma nova vida, crendo de coração e confessando com a boca, e isso o separa deste mundo de trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, nasce de novo, tornando-se um filho de Deus. Por isso clamamos: Abba, Pai. Avançando ali no versículo 7, capítulo 2 de Efésios, diz: para mostrar no
nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a salvação, ela não vem por meio de obras fora de Cristo. Eu serei salvo mediante a fé em Cristo Jesus, porque nós devemos entender que se fosse pela nossa moralidade, pela moral, para sermos salvos, porque Cristo morreu na cruz, não havia necessidade de ele morrer na cruz, já que pelas obras podemos ser salvos. Mas para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo, crer. Por isso Cristo morreu na cruz por nós, para nos tirar de uma condição de filhos da ira, de morte e de pecado, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Sair do reino de Satanás para o reino de Deus, um reino de justiça, de santidade. Por isso precisamos entender que a humildade é importante, porque o próprio Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como Cristo se esvaziou a si mesmo, nós precisamos nos esvaziar, precisamos ser obedientes, precisamos nos humilhar perante o Senhor, deixar que Ele se trabalhe em nós, que Ele trabalhe na nossa pessoa. Por mais que seja difícil cada situação da nossa vida, por mais que seja difícil se viver nessa terra, nós precisamos entender que o Pai cuida de nós e que devemos nos humilhar na presença do Senhor, porque Ele cuida de nós. Não é por acaso que o Pai disciplina o Filho. Ele nos disciplina para aproveitamento. Em outras palavras, Ele nos disciplina para a salvação da nossa alma. Os filhos de Deus devem expressar a glória de Deus neste mundo de trevas. Devem expressar a vontade de Deus. Por isso, o Evangelho, ele é vivo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. E esse Evangelho está dentro de nós. E precisamos expressar este Evangelho em todo o nosso viver, com humildade, com santidade, sendo santos, apartando-nos da roda dos escarnecedores. Deus quer se expressar. Eu lembro de uma frase de um homem de Deus que diz que não é nós trabalharmos para Deus, mas Deus trabalhar em nós. Em outras palavras, quanto mais nós abrimos nosso coração e deixamos que Deus trabalhe na nossa mente, vontade, nas nossas emoções, no nosso caráter, na nossa vida através do seu nome e da sua palavra, numa comunhão de vida com Cristo Jesus, mais o Senhor irá nos restaurar para Ele, para o servir. Por isso, Cristo Jesus se esvaziou a si mesmo, para que Deus pudesse ter caminho nele para realizar a sua obra. Graças ao Senhor, em Cristo Jesus estamos salvos e precisamos, pela fé, precisamos viver e andar na presença de Deus, para que Ele tenha caminho em nós para cumprir a sua vontade de se expressar através de nós, por meio do seu corpo, que é a igreja, edificando-a e trazendo o seu reino. Graças a Deus, em Cristo Jesus estamos salvos, estamos restaurados, justificados, santificados para o servir. Que Deus te abençoe, guarde seu coração e guarde, assim como Maria, essas palavras no seu coração. Medite nelas dia e noite, para que possamos cada vez mais ser usados pelo Senhor e transformados pelo Senhor, e que o Senhor seja com o seu espírito, com sua alma e corpo, conforme o livro de Tessalonicenses. Graças a Deus. Então vamos avançar cada vez mais nessa comunhão para fazermos a vontade de Deus. Deus vos abençoe.